Boa noite, gente. É um prazer estar aqui novamente. Eu sou o professor Maurílio, para quem não me conhece, né? E vai ser um prazer dar essa aula para vocês de geografia, para as turmas de 8º e 9º ano. Nosso tema de hoje são as principais características sociais e econômicas dos países americanos e a influência africana. Aspectos econômicos e sociais. Porém, como o nosso professor Reginaldo já deu a aula de história, né? Eu vou abordar esse aspecto voltado para o lado da nossa matéria, que é geografia, tá bom? Vamos lá. Aspectos econômicos. Os países ricos do continente americano são Estados Unidos e Canadá, ambos capitalistas de alto IDH, em desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e renda. Gente, é o seguinte, existem vários índices que podem classificar se um país ele é mais ou menos rico, né? Então, eu vou falar com vocês um pouco de cada um. O principal deles é o índice de desenvolvimento humano e tem um que eu nem coloquei aqui no slide, mas é muito importante, que é a mortalidade infantil. Por incrível que pareça, os países mais pobres, né, eles têm uma alta mortalidade infantil. Então, olha só, IDH, que é o índice de desenvolvimento humano, ele é calculado através da renda do capital, né, e da distribuição de renda também entre as pessoas, da população, né? A mortalidade infantil é calculada através dos números de nascidos e os números de mortes, né, de crianças, né? Geralmente nos países mais pobres, essa mortalidade infantil é muito alta, né? Outro aspecto importantíssimo é a distribuição de renda. Então, a distribuição de renda, quando ela é bem diferente, como acontece no nosso país, né? O que acontece? São poucas pessoas que têm muito, né? E muitos que têm poucos, né? Isso até é uma música que existe de um amigo nosso aí dos Titãs, o Paulo Miklos. Então, o que acontece? Esses índices, eles demonstram se os países são mais ricos ou menos ricos. No caso do que a gente está estudando hoje, que é o continente americano, vou colocar no mapa depois para vocês verem, a gente tem América Anglo-Saxônica e América Latina. Apenas os dois países da América Anglo-Saxônica, né, são os únicos países ricos em relação aos da América Latina, né, em relação aos outros. Então, os países Canadá e Estados Unidos são os países ricos, né? Então, vamos ler para você aqui. No caso do Canadá, podemos verificar vários aspectos que fazem com que ele seja um país de primeiro mundo. São eles. Primeiro, a economia canadense ela modificou-se radicalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Passa de uma economia agrícola a uma economia industrial, inicialmente a de serviços altamente técnicos na atualidade. Dispõe para a sua indústria de grandes recursos minerais, energéticos, gás natural e hidrelétrico, por exemplo. Então, assim, até a Segunda Guerra Mundial, olha só, o Canadá era só um país que era só explorado. Então, era praticamente um país onde produzia só matéria-prima. Aí, com o fim da Segunda Guerra, o que aconteceu? O Canadá passou a industrializar os seus produtos, o seu alimento, começou a ter mais tecnologia empregada no Canadá, né? Aí ele se tornou com isso também, foi um dos pontos a tornar um país rico. Aí a gente tem aí uma foto de algumas das indústrias canadenses de petróleo, né? E outra coisa, gente, é importante frisar também, antes da pandemia, o ano passado, tinha um programa, eu acho interessante vocês saberem, onde as pessoas que tivessem famílias e quisessem morar no Canadá, eles teriam assim eles iriam receber bem as pessoas, né? Porque assim não é fácil você sair do Brasil para o estrangeiro. Só que assim um dos aspectos assim que eles queriam é que você levasse a família. Você não poderia ir só para o Canadá, arrumar um emprego e depois chamar a família. Então eles queriam que você já fosse para o Canadá com a família, para trabalhar nas indústrias canadenses, né, e já com emprego garantido. Isso aconteceu o ano passado, né? Isso foi um programa de migração que aconteceu no Canadá, porque eles estavam necessitando de pessoas para trabalhar nessas indústrias e que ficassem lá, né, que não saíssem de lá. Por isso levaram a família. Uma característica da população canadense, vamos lá. Então a população canadense tem cerca de 33 milhões de habitantes, concentra-se na fronteira com os Estados Unidos,
As duas línguas oficiais é o inglês e o francês. Existe uma rivalidade entre a província de Quebec, na França, em Montreal. Olha só, a colonização canadense, ela aconteceu mais francesa. Então, a França foi o país que mais colonizou o Canadá. E, apesar disso, teve os outros países europeus, né? Inclusive a Inglaterra, né? Aí o que aconteceu? A província de Quebec era praticamente como se fosse a São Paulo do Brasil, assim. Era o lugar onde tinha indústrias promissoras, né? E aonde as pessoas elas se concentravam mais. Só que a capital do Canadá é Montreal, né? Montreal. Então, olha só, na província de Quebec, a língua oficial até hoje é francesa. Então, lá, a língua mais utilizada é a francesa. Já na cidade de Montreal, que é a sua capital, a língua oficial é a inglesa, tá bom? Então, a gente tem aqui território de Nunavut e esquimós. Esses esquimós é o seguinte, porque o Canadá é um país onde tem um inverno muito rigoroso, muito estendido, né? Então, a população mais nativa do Canadá são esquimós. Esquimós são aqueles nativos onde vivem na neve, né? Vivem com temperaturas bem abaixo de zero. A população urbana compreende 80%, são principalmente aglomeradas na cidade de Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver, né? Calgary, Edmonton e Quebec, certo? Vamos em frente, vamos lá. Aí, para vocês terem ideia como é que... Existe uma foto de uma família aí canadense, né? E o clima, que é no Canadá, né? Que é um país extenso e tudo, mas tem um inverno bem rigoroso, tá? Então, vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos agora. Tá aí a bandeira norte-americana. Então, como é que é os Estados Unidos, né? Vamos lá. Os Estados Unidos hoje é a primeira potência mundial, né? É o país mais poderoso do mundo. Não tem China, não tem Rússia que dê conta. Eles têm, assim, hoje, a maior frota aérea deles, a maior frota ferroviária deles. Então, a tecnologia norte-americana é fantástica, né? Até, inclusive, a aeroespacial norte-americana também é a maior que tem. Então, eu botei aí um gráficozinho só para a gente saber com relação à população. Resumindo, eu vou ler para vocês, mas vou resumir no final. A população estadunidense se formou a partir dos colonizadores europeus. Estadunidense, gente, é dos Estados Unidos, beleza? Brancos e da forte presença de africanos escravizados no sul. No século XIX, milhões de imigrantes, principalmente europeus, optaram por viver nos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos é composta em sua maioria de brancos, que representam 74% do total, os negros somam 12,2%, outros grupos são 8,1%, os asiáticos, 4,8% e os indígenas asiáticos, né, que são 4,8%, e os indígenas e os nativos do Alasca apenas nem 1% da população, 0,9%. Aí você tem aí do lado um gráficozinho mostrando, né, e assim, o principal aspecto da população norte-americana é que ela tem 74% da população de brancos, né? Gente, ó, a população absoluta dos Estados Unidos está em cerca de 330 milhões de habitantes, né? Tem uma uma densidade demográfica que seria, se a gente dividisse todo o território, né, pela população, em cerca de 30 habitantes por metro quadrado, por aí. E assim, é um país bem distribuído, assim. Não, é um país também que tem suas riquezas naturais bem grandes, assim. É bem bonito mesmo os Estados Unidos, beleza? Vamos para frente, então. Pronto, estamos aí agora com o mapa para a gente fazer essa divisão aí para vocês entenderem o que acontece com essa divisão de América Anglo-Saxônica e América Latina. Então, olha só, nós temos aí na parte de cima do mapa o Alasca, que é território norte-americano, né, que há muito tempo os Estados Unidos tomou, e o Canadá, que é do Canadá, e os Estados Unidos. Então, o Canadá e os Estados Unidos, gente, são o quê? São países da América, chamada América Anglo-Saxônica, beleza? E assim, a gente vai ver para frente, aí eu vou dar uma lida no texto, mas os países da América Anglo-Saxônica, eles tiveram um tipo de colonização diferente dos países da América Latina.
Os países da América Latina, gente, são dessa faixa escura que você tem aí até para baixo, que é o México, todos os países da América Central e os países da América do Sul. Lembrando que, olha só, a América do Norte, a gente não pode confundir a América do Norte com a América anglo-saxônica. Por quê? O México pertence à América do Norte, mas não pertence à América anglo-saxônica, beleza? Então, a América do Norte é composta por México, Estados Unidos e Canadá, né? Depois, aqui na parte de baixo, após o México, né, no sul, a gente tem a América Central. E, por fim, onde o Brasil se encontra, a gente tem a América do Sul, beleza? Então, ó, América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, América Latina, México e todos os países abaixo dessa linha preta, beleza? América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá. Vamos lá. Quais as principais diferenças entre a América anglo-saxônica e a América Latina? Olha só, gente. A América Latina, ela foi uma colônia de exploração. O que é isso? Eu vou ler aqui para vocês um pouco sobre a América Latina. Vamos lá. Sobre a colonização dos países latino-americanos. A colonização latino-americana foi baseada na exploração. Países que, desde a época do descobrimento até hoje, são fornecedores de matéria-prima para os países mais ricos. Já a colonização anglo-saxônica teve como base o povoamento, onde o desenvolvimento econômico foi maior devido à implantação de políticas econômicas e sociais baseadas no crescimento das indústrias, tanto siderúrgicas, que são indústrias pesadas, como petrolíferas, de petróleo, né, combustível também, e transportes, principalmente ferrovias e rodovias, desde o início da sua expansão urbana. O que aconteceu? Nos países da América Latina, esse país teve a colonização de exploração. Então, esses países eram países fornecedores de matéria-prima para os países industrializados. Quais eram os países industrializados? Países da América anglo-saxônica que eram colonizados, teve a colonização chamada de povoamento, que foi a colonização diferente da de exploração, né? Na economia, vamos lá. A economia dos países da América Latina tem suas principais atividades produtoras voltadas para o setor primário, que corresponde à produção de produtos agropecuários, extração vegetal, animal e mineral. Quer dizer, tudo extratão, tudo extrativismo, né? Tudo exploração e tudo recursos de matérias-primas. Após a Segunda Guerra Mundial, países como Brasil, México e Argentina tiveram que se industrializar, pois os países que o abasteciam de mercadorias industrializadas estavam em processo de reconstrução devido à guerra. Então, não tendo quem produzisse, tivesse que conduzir sua autossustentação. Essa é conhecida como a industrialização por substituição de importação. O que aconteceu? Houve a Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra, os países eram fornecedores de matéria-prima, os países da América Latina. Aí o que aconteceu? Os países que industrializavam esses produtos, que era a Europa, principalmente na Europa, foram devastados pela guerra, né? Apesar de ter acabado a guerra, a Inglaterra ter vencido a guerra, como o professor Reginaldo falou de história, teve a Revolução depois disso aí, né? Mas logo após o fim da Segunda Guerra, os países foram destruídos. Aí o que aconteceu? Esses países que eram fornecedores de matéria-prima teve que fazer o quê? Indústrias também, porque eles não iam conseguir só vender para esses países, né? Eles não conseguiam mais importar esses produtos prontos, eles tinham que fazer esses produtos em casa, tá? Outra característica dos países latinos é a industrialização tardia, que veio ocorrer apenas no século XX, tendo em vista que a Revolução Industrial teve início no século XVIII e início do século XIX, totalizando quase 100 anos de atraso. E por último, a grande dependência financeira em relação aos países ricos. Então, olha só, os países latino-americanos, eles demoraram mais tempo para se industrializar. Por quê? Porque eles só forneciam matérias-primas e importavam esses produtos já prontos. Então, essa diferença de tempo foi de quase 100 anos. Isso aí fez com que a economia desse país, né, chegasse ao ponto que chega hoje, que nunca chega, sempre chega para trás, sempre chega atrasado dos países mais ricos. Aí nós temos aí um pouco sobre a indústria latina. Hoje já tem uma indústria bem mais forte do que antigamente, né? Então a indústria, aí tem a indústria de peças de automóvel, né? E indústria também, a gente também tem indústria de petróleo, né? Que importa petróleo para os outros países, né? Esse é só um exemplo na foto.
né? Então, resumindo, os países latino-americanos tiveram colônia de quê? Exploração. Foram explorados e enviavam matérias-primas para os países industrializar. E os países os países anglo-saxônicos teve colonização de povoamento, onde o quê? A ideia não era só retirar, explorar do país, era fixar naquele país, que foi o caso dos Estados Unidos e Canadá, beleza? Aí você tem uma foto da influência africana sobre esses países. Então, olha só, naquele tempo, quando aconteceu, principalmente no século, logo após o descobrimento, século XVI, no século XVII, então os africanos eles foram explorados na África, né, e foram trazidos para o Brasil, e principalmente para os países, para o Novo Mundo, né, os países das costas americanas, para trabalharem, né? Então não era uma coisa tão simples assim, porque o escravismo ele já existia no mundo, né, todo, e os africanos eles eram o quê? Eles eram comercializados. Então, para trazer esses africanos para o Novo Mundo, isso levou um custo também grande na época. Então, o que eles faziam? Eles maltratavam muito os escravos. Eu botei essa foto aí para vocês terem ideia como é que esses africanos chegavam no Novo Mundo, tanto no território brasileiro como no território norte-americano, né? Eles eram obrigados a ficar dentro do navio em condições horríveis, né? E também alguns nem chegavam a chegar no Brasil porque eles pegavam doenças e eles passavam fome mesmo para chegar aqui, né, no Novo Mundo. Então foi um período muito triste da história, né? E outra coisa, antes deles era mais fácil os índios serem escravizados do que os africanos, porque os índios já estavam no continente americano. Foram os primeiros a ser escravizados e explorados, né? Foram os índios. E depois, a partir do século XVIII, né, onde teve uma migração grande dos africanos para os países do Novo Mundo, foram que aconteceu a grande influência africana no Brasil, né? No Brasil e no Novo Mundo. Então, olha só, no caso do Brasil, a gente pode ver também que uma agricultura que ela bem características, né, da escravidão dos negros, né, era a plantation. O que era a plantation? A plantation nada mais era do que a agricultura de um só produto, né? E era um produto feito só para exportação. Não tinha nada para consumo interno, era só para consumo externo, tá bom? Era isso que acontecia. Eu vou só ler um texto para vocês sobre o continente africano aqui, para vocês entenderem um pouco. O continente africano pode ser dividido geopoliticamente em duas grandes faixas de terra. Eu vou botar aqui, né, o mercado de escravos aqui no mapa. Vamos lá, temos a África. O continente africano pode ser dividido geopoliticamente em duas grandes faixas de terra. A África saariana, região norte, e a África subsaariana, região sul. Ambas são regiões de diversidade cultural. A região norte saariana manteve ao longo da história contatos forçados e espontâneos com povos fenícios, turcos, árabes, romanos, gregos e do Extremo Oriente. Ela é situada numa área árida, logo acima do deserto do Saara, e é composta por países do Egito, Marrocos, Tunísia, Líbia e Argélia. Vive nessa porção de terra cerca de 30% da população do continente, e a maioria desses habitantes cultua o islamismo, seguido por uma minoria cristã. As pessoas que lá vivem têm traços fenótipos peculiares oriundos da mistura entre povos de Oriente Médio, negros e brancos, sendo que elas não são brancas como os povos naturais da Europa ou negras como os povos naturais da África subsaariana. Antes de entendermos a diversidade cultural da África subsaariana, devemos desfazer um preconceito que muitos carregam consigo sobre a porção sul do continente. A miséria, a fome, as doenças e as desigualdades sociais não fazem parte da história da antiga África. O imperialismo foi o que explorou e maltratou a sociedade africana. Então, depois do imperialismo, esses países africanos começaram a sofrer com a miséria. A cultura africana é vasta e diversificada, dotada de uma enorme riqueza imaterial, fator que se explica tanto pela diversidade de etnias presentes na África, quanto pela influência dos povos do Oriente Médio e europeus, que tiveram contatos com os africanos ao longo da história. A combinação de fatores migratórios da colonização europeia e a da diversidade étnica
no interior do continente fez com que a África seja atualmente um continente em que se fala vários idiomas e culturas, várias religiões, e que se caracteriza por ser pluricultural. Então é isso, gente. A África teve grande importância na influência dos países latinos, principalmente latino-americanos, onde eram explorados, né? Existiam os negros escravos nos países anglo-saxônicos, no Canadá e nos Estados Unidos, mas os negros escravos nos países latino-americanos participaram muito dessa economia de exploração. Então, nós ficamos por aqui e agradeço aí por vocês e até a próxima aula. Até mais.